da tua palavra. Usa teu filho nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Peço perdão até aos irmãos por eu ter chegado um pouco mais tarde, tá, meus irmãos? Confesso que o corpo cansou um pouco, né? Voltamos a trabalhar ontem. E eu tenho ficado até 2 horas da manhã com a minha neném acordada, né? Dou uma folga para minha esposa dormir, fico o dia todo. Então eu fico com ela até mais tarde, até ela dormir. Ela dorme tarde. A gente estamos dormindo pouco, mas tudo é para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? Eu gostaria de compartilhar com os irmãos o livro de 1 Crônicas. 1 Crônicas, capítulo 4. Umas anotações que eu anotei lá no trabalho. 1 Crônicas, capítulo 4. Primeira Crônicas, capítulo 4, versículo 9, 10, para a meditação da igreja. 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9 e 10. Quantos acharam, digam amém. Amém. Vamos ler assim a palavra do Senhor. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe o chamou seu nome Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se me abençoares muitíssimos e meus termos amplificares, e a tua mão for comigo, e fizeres do mal, não seja aflito. E Deus lhe concedeu o que tinha lhe pedido. A igreja pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, para nós dar início a esse pequeno versículo aqui que nós acabamos de lermos aqui, nós precisamos entender algumas coisas muito simples e rápido e bastante objetivo para nós não passarmos do horário, né? Nós sabemos que os 5 primeiros livros da Bíblia, né, de Gênesis a Deuteronômio, é conhecido como livro Pentateucos, né? Esses 5 primeiros livros da Bíblia Sagrada foi escrito para dar identidade ao povo de Deus. Já os livros de Samuel e Reis, nós podemos encontrar nele várias razões porque Deus permitiu o seu povo ir parar no cativeiro. E o cativeiro que o povo foi parar teve a duração de 70 anos. Durante 70 anos, eles ficaram presos no cativeiro. Só que esse cativeiro não foi algo que aconteceu por acaso. Esse cativeiro foi falado pela boca do profeta Jeremias no capítulo 25 em diante. Só que o povo não deu ouvidos à palavra que falara o profeta Jeremias. E por esse motivo, Deus permitiu que eles fossem parar na Babilônia, ser exilados durante 70 anos. E desde já eu já quero abrir um pequeno parênteses aqui para a tua vida e para a minha vida. Nem tudo de mal que está acontecendo na tua vida
é por causa do adversário da minha e da tua alma. Não precisa eu falar o nome dele aqui, porque ele não merece honra, e nem muito menos ser falado aqui em cima do altar. Nem todo o processo que tu está vivenciando, nem tudo que tu está passando é obra do adversário. Tem coisas que tu está passando, tem coisas que tu está vivenciando, é por causa da sua desobediência diante de Deus. E a desobediência diante de Deus faz acontecer coisas inesperadas na minha e na tua vida. Assim como aconteceu na vida desse povo que durante 70 anos, por causa da desobediência, foram mantidos cativos. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. E o livro das Crônicas, ele foi escrito, glorificado e exaltado sobre o nome do Senhor Jesus Cristo, para reconectar o povo que havia saído depois de 70 anos do exílio. Porque durante esses 70 anos, muitas pessoas morreram, outras pessoas nasceram. E eles precisavam ser reconectados, eles precisavam conhecer o amor de Deus, a bondade de Deus para com a vida deles. E esse povo, ele sai da Babilônia em 3 sequências. A primeira leva que saiu da Babilônia, saiu debaixo da orientação, do comando de Zorobabel, com uma função: reconstruir o templo que havia sido derrubado. A segunda leva que saiu debaixo da orientação, do comando de Esdras, para ensinar o povo a respeito da lei. E a última leva que saiu sobre o comando de Neemias, com a função de reconstruir o templo. E se nós pararmos para analisar o livro de 1 Crônicas, que nós acabamos de ler aqui, do capítulo 1 até o capítulo 9, ele vem contando a genealogia. Mas interessante que eu pude observar dentro desse capítulo 4, versículo 9, que ele vem do primeiro capítulo de Crônicas, contando a genealogia. E quando chega no capítulo 4, no versículo que nós acabamos de ler, o autor, ele para contar a história de um homem chamado Jabes. E esse homem é um homem tão pequeno dentro da Bíblia Sagrada. Ele tem uma biografia tão curta. Ele é um homem pouco conhecido. Ninguém sabe quem foi o seu pai. Ninguém sabe quem foi a sua mãe. Só que quando ele é frisado pelo autor, o autor conta a história dele dizendo que ele nasceu. E na hora que ele nasceu, a mãe dele colocou o nome dele de Jabes. Porque a mãe dele não sentiu uma dor de parto qualquer. A mãe dele sentiu uma dor excessiva, uma dor tão grande, que colocou o nome dele de Jabes. Só que esse homem, ele tem genealogia judaica. E para um judeu era muito importante colocar um nome. O nome para nós não tem muito significado, mas para o judeu o nome dizia um motivo, uma razão pela qual aquela pessoa carregava aquele nome. E qualquer um que parava diante de Jabes olhava para ele
conhecia ele como alguém que causou dor, como alguém que causou sofrimento. Só que quando o autor para frisar Jabes, ele não para dizer para Jabes que ele era um causador de dor, que ele era um causador de sofrimento. Quando o autor para frisar Jabes, ele está querendo mostrar para mim e para você que aqui estamos, que esse homem teve uma atitude que nenhum dos seus irmãos fez. E eu quero já abrir um parente para dizer para você aqui nessa noite: quer se destacar, quer ser alguém grande diante de Deus, você precisa se levantar e fazer aquilo que ninguém fez. Você precisa ousar naquilo que Deus colocou na tua mão e oferecer a Ele o melhor. Jabes não ficou apegado ao nome que ele recebeu. Afinal de contas, ele não teve uma culpa da mãe dele ter sentido a dor que ela sentiu. Mas por consequência desse ato, ela coloca um nome que vai causar um impacto para o resto da vida deste moço. E nessa noite eu não sei qual é o nome que o inimigo colocou em você. Nessa noite eu não sei quem é a sua identidade diante do local que você mora. Eu não sei qual é a sua identidade dentro da tua faculdade. Eu não sei qual é a tua identidade dentro da tua escola. Mas eu quero lhe dizer, você não é resumido pelaquilo que os outros falam. O que te resume é a atitude que você toma diante daquilo que as pessoas dizem ou falam de você. Escute uma coisa: os maiores exemplos da Bíblia Sagrada, as maiores pessoas que se destacaram na Bíblia Sagrada, foram pessoas que tiveram a atitude de fazer aquilo que ninguém queria fazer. Você não entendeu, eu vou repetir. As maiores pessoas da Bíblia Sagrada foram pessoas que ousaram fazer aquilo que ninguém teria feito. Exemplo, a mulher do fluxo de sangue, depois dela ter gastado tudo que ela tinha e tudo que não tinha, depois de ter acabado todo o recurso dela humano, ela decide sair daquele local que estava ali aprisionando. Ela decide sair daquela situação e ir atrás de alguém, fazer aquilo que ninguém poderia fazer por ela. E quando ela teve a atitude de descer e ir por baixo e tocar na orla do Senhor, ela conseguiu ser destacada. Por quê? Porque quem estava no meio da multidão tocava no Senhor, mas não tirava virtude. Quem estava no meio da multidão não chamava a atenção de Jesus. Mas quando ela decidiu fazer aquilo que ninguém fez, Jesus decidiu parar e olhar para ela e dizer: alguém me tocou. Por quê? Porque eu senti que de mim saiu virtude. Quer tirar a virtude de Jesus? Faça o que ninguém fez. Ei, meu irmão, levanta a tua cabeça, coloca a bola para frente e vai em busca do teu milagre. A tua casa, ela depende de você. Não deixa que as pessoas intitulem teu filho da maneira que ela acha que são. Não deixa que as pessoas intitulem teu casamento do jeito que elas acham que são. Levanta a tua cabeça e diz para o adversário que mesmo teu marido não servindo o Deus que tu serve, não fazendo a vontade do Senhor, ele ainda é bênção para a tua vida, ele ainda é bênção para a tua casa. Não deixa que as pessoas rotulam teu filho como o próximo morador de Bangu. Não deixe que as pessoas intitulem teu filho como o próximo morador do Jardim da Saudade do São Lázaro. Não! Enquanto tu tiver joelho, coloca teu joelho em ação, porque talvez haja esperança. E o mais lindo dessa passagem é que Jabes orou ao Senhor. E quando ele orou ao Senhor,
O Senhor mudou a história de Jabes. E a oração, ela tem poder de mudar a história de vidas aqui nessa noite. A oração, ela tem poder de causar impacto na minha e na tua vida nessa noite. Eu não sei se tu entendeu, tu vai dando glória. A história da tua vida, a história da tua casa vai começar a ser mudada quando você levantar da tua prostituição, quando você levantar do teu cansaço, colocar teu joelho em chão, aí você vai ver as coisas acontecer na tua vida. Glória a Deus. Interessante é que o autor faz questão de, no meio da genealogia, parar para contar a história deste homem pequeno, mas que teve uma atitude grande diante de Deus. Ele decidiu orar, ele decidiu pedir a Deus mudança, ele decidiu pedir a Deus para ser abençoado. E Deus atendeu a oração dele. Deus não está com os ouvidos agravados aqui nessa noite, meu irmão, para que ele não possa ouvir tua oração. Deus não está com a sua mão estendida para que não possa atender. Nessa noite eu quero lhe dizer, é por isso que o inimigo tenta te parar, é por isso que o inimigo tenta te fazer parar, é por isso que ele tenta te fazer desistir, porque ele sabe que na teu joelho tem um poder muito grande. Ei, meu irmão, não aceita a palavra dizendo que a tua enfermidade não tem mais jeito. Não adianta você acreditar, crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Glória a Deus. E quando esse povo ele sai de lá, eles não saem no tempo deles, eles saem no tempo de Deus. E até na saída deles, eles tiveram que sair debaixo da autoridade. Porque enquanto Jeremias estava falando, o povo estava pecando, estava construindo altares, eles estavam adorando outro Deus, e o Senhor o entrega a eles por causa da desobediência deles. O que atrapalha eu e você de receber nossas bênçãos é a nossa transgressão diante de Deus. Como a irmã falou aqui, pecar, todos nós pecamos. Afinal de contas, nós viemos do pecado. Só que o pecado na vida do cristão tem que ser um acidente de percurso. Não pode ser algo proposital. Porque quando você peca, mas tem muita gente achando que pecado é só adultério, que pecado é só fornicação. Não, pecado é quando você deixa de obedecer a quem Deus te colocou para servir. Pecado é quando você deixa de fazer aquilo que você recebeu de Deus para fazer. Pecado é quando você pode fazer e deixa de fazer. Mas, meu irmão, eu estou na igreja na segunda, eu estou na igreja na terça, eu estou na igreja do sábado, mas você não faz o que tem que ser feito, você não honra aquilo que Deus colocou na tua mão. Você pode dar glória aí nessa noite? Você pode dar glória aí nessa noite? Ele baratome na calabará, eu estou sentindo a presença dele aqui. Ele baracome na calabaracobe da calaio. Eu vou falar. Tem muita gente preocupada com o pecado de A. Tem muita gente preocupada com o pecado de B. Mas ele está se esquecendo de olhar para a vida dele e ver que ele não está tendo uma vida de obediência, que ele não está tendo uma vida de retidão, que ele não está sendo feito
colocado para fazer. Glórias a Deus. E ele sai debaixo de 3 autoridades que Deus colocou para tirar ele de lá. E ainda sai com uma missão. E ainda tem que conhecer a genealogia um por um. Mas quando chega em Jabes, eles têm que olhar para aquele homem. Oh, glória a Deus. Eles têm que olhar para a história de Jabes e dizer: olha isso aí, ele nasceu debaixo de dor, ele nasceu debaixo de sofrimento. A sua mãe colocou o seu nome, e o seu nome tem significado de causador de dor, de causador de sofrimento. Ele tinha muito motivo para parar, ele tinha muito motivo para desistir, ele tinha muito motivo para largar tudo que ele tinha. Mas ele decidiu se levantar, ele decidiu colocar o joelho dele em ação, e eu mudei a história dele, eu transformei a vida dele. E esse Deus que transformou a vida de Jabes é o mesmo Deus que está aqui e está dizendo: eu quero mudar a tua história, eu quero mudar a tua dor, eu quero. Ele baracome na calabaraio. Oh, glória a Deus. O nome era tão importante que o próprio Jesus deu muitos nomes a pessoas na Bíblia Sagrada. E nessa noite, meu irmão, nessa noite, minha irmã, Ele quer te dar um novo nome. Ele baracome na calabaraio. Nessa noite Ele quer te dar uma nova identidade. Nessa noite Ele te trouxe aqui para te dizer que tem dupla honra para tua vida aqui neste lugar, que Ele quer mudar o teu nome diante da sociedade. O mundo está te rotulando de um jeito, mas Deus está mandando te dizer que Ele quer mudar teu nome, Ele quer mudar tua história, Ele quer pegar esse momento de tristeza e transformar em alegria. Ele quer mostrar para muitos que Ele é Deus na tua vida. Um homem tão pequeno que teve uma atitude tão nobre, que teve uma atitude tão grande, que fez Deus mudar o seu nome, que fez Deus mudar a sua identidade. E nessa noite Ele te trouxe aqui porque Ele quer mudar teu nome, Ele quer mudar a tua identidade. E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Palavra abençoada, meu irmão. Tem alguém para Jesus?